Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia com Jesus e Maria, bom dia. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Sejam todos muito bem-vindos. É com muita alegria que nós acolhemos a todos vocês. Hoje, a mãe Neidinha, então, está com o vô Augusto no hospital, né? E vamos rezar também por essa intenção, rezar por todas as intenções que nós trazemos no nosso coração, por todas aquelas pessoas que hoje necessitam, né, das nossas orações, que pedem das nossas orações, que hoje a gente possa lembrar de todas elas, né? E possamos também ir entregando no coração de Jesus o seu preciosíssimo sangue, né? Confiar essas pessoas a São José, para que ele venha providenciando, né, a restauração da saúde, para que ali venha providenciando aquilo que nós necessitamos, né? Muitas vezes aquilo que nós queremos não é o que nós precisamos. E Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe que, né, que os nossos desejos muitas vezes não condizem com aquilo que Ele quer, né? Então a gente precisa entregar, confiar e crer, né? Crer que Deus sabe sim de todas as coisas e que tudo aquilo que estamos passando tem um propósito maior. Amém, meus irmãos? Então sejam todos muito bem-vindos. Eu vou pedir para que a gente possa também ir compartilhando dessa live, para que você possa enviar ao máximo de pessoas que você puder para todos os seus contatos, né? Do Instagram, do YouTube. Vai lá no YouTube, nós temos também muita coisa, né? Da Missão Divino Amor. Procura lá, se inscreve no nosso canal e envie também, né? Coloca lá no status do WhatsApp, manda para os contatos do WhatsApp. Muitas vezes, o que as pessoas necessitam é de uma palavra, né? E que a gente possa ser portador dessa palavra para os nossos irmãos, ok? Então, sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, Gagaça. Bom dia, Matilde. Bom dia, Lidiana. Sejam todos muito bem-vindos, meus irmãos. E hoje, sexta-feira, né? Dia que nós somos convidados a recordar a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Dia de jejum, dia de penitência, que a gente possa trazer, né? Para os nossos sacrifícios, para as nossas penitências, tudo aquilo que é impossível a nós. Que a gente possa confiar a São José os nossos impossíveis hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria e padeceu sobre Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai os nossos... Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, acaso o anjo do Senhor não vos valeu? Valei-me, São José. Meus irmãos, então hoje nós vamos meditar, né? O Evangelho de São Mateus, capítulo 9. Capítulo 9, versículos 9 ao 13. Partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, que estava sentado no posto do pagamento das taxas. Disse-lhe: segue-me. O homem levantou-se e o seguiu. Como Jesus estivesse à mesa na casa desse homem, numerosos publicanos e pecadores vieram e sentaram-se com ele e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus disseram aos discípulos: por que come vosso mestre com os publicanos e com os pecadores? Jesus, ouvindo isso, respondeu-lhes: não são os que estão bem que precisam de médico, mas sim os doentes. Ide e aprendei o que significam essas palavras. Eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, então hoje, né, nós meditamos a vocação, chamado de São Mateus, né, que nesse chamado, quando Jesus olha, né, porque é Jesus que olha para Mateus, né, Mateus de longe, né, nem de longe era um santo nessa época, né, muito pelo contrário, ele era um homem assim muito odiado pelo povo, muito odiado, né, naquela época, porque ele era então um cobrador de impostos. E a gente sabe que naquela época o cobrador de impostos, ele ele roubava, né? Ele roubava para si próprio. Ele cobrava o imposto, mas ele cobrava a mais, né, para benefício próprio. Então São Mateus, né, estava tranquilão lá na profissão dele, né, no exercício daquilo que ele fazia, mas ele era um homem muito odiado, né, por aquilo que ele fazia. Então, o pecado de Mateus era esse, né? Ele era uma espécie de um ladrãozinho, né, daquela época, porque se prevalecia, né, então, na cobrança de impostos. Então, isso fazia dele uma pessoa mal vista, uma pessoa, né, que pelos demais, pelos menos favorecidos também, era muito odiado. E Jesus olha para Mateus, né, o improvável, né, aquele que talvez se fôssemos eu ou você jamais olharíamos, né, assim como a gente faz, né, eu faço, todos nós fazemos isso diariamente, né? Não olhamos para os improváveis, ou ignoramos os improváveis, né? Porque a gente acha que já está tão acima, né, dos outros, que nosso orgulho é uma coisa do capeta mesmo, né? E a gente faz essas coisas terríveis com os nossos irmãos, a gente se sobrepõe, né? A gente se impõe de uma maneira muitas vezes agressiva, ignorando aquilo que nós julgamos não ser justo, que nós julgamos, né, não ser agradável a nós.
mas a gente não sabe, a gente não tem os olhos de Deus. A gente não consegue enxergar através daquilo que a pessoa está passando, através daquilo que a pessoa está fazendo, né? E então Jesus olha para Mateus. E muito interessante, né? Jesus viu um homem chamado Mateus. Jesus fala o nome de Mateus, né? Então, meus irmãos, todos nós temos um chamado. E o Senhor nos chama pelo nosso nome. Então, eu tenho um chamado nessa vida. Eu, Vanice, tenho o meu chamado nesta vida. Mas, né, o Senhor todos os dias, Ele está nos buscando. Ele está nos buscando, Ele está nos chamando, Ele está nos querendo, né? Que mesmo apesar da nossa infidelidade, apesar de nós sermos essas pessoas miseráveis, né, tão fracas de fé, que por qualquer coisinha nós estamos, né, abandonando a nossa fé, mesmo assim, o Senhor não desiste de nós. E Ele insiste no nosso chamado, Ele insiste em chamar: Vanice, eu tenho algo muito maior para você, né? Meire, eu tenho algo muito maior para você. Ivan, né? Temos algo muito maior para você. Mas a gente se fecha, né? Para a graça, a gente se fecha num casulo, numa verdade, né? Que a gente cria dentro de nós e a gente se blinda da vontade de Deus. A gente se blinda da vontade divina na nossa vida, né? E muitas vezes, muitos dos nossos sofrimentos, né? Ou se não todos os nossos sofrimentos, quem causa para nós somos nós mesmos. Nós somos causadores daquilo que nós vivemos. Somos a consequência dos nossos pecados, somos a consequência das nossas escolhas, somos a consequência daquilo que nós escolhemos para a nossa vida. E muitas vezes, porque nós não nos abrimos para a vontade de Deus, a gente acaba se perdendo, né? A gente não faz como Mateus, né? Que ao ouvir o chamado de Deus, né? Quando Jesus diz para ele: segue-me, ele largou tudo imediatamente. E levantou-se, o homem levantou-se e o seguiu, né? A gente tem essa dificuldade de dizer sim para Deus. A gente tem essa dificuldade de largar, né? Aqueles nossos pecadinhos de estimação, aquilo que nos leva para o poço. Porque muitas vezes o benefício material, o benefício social, a gente julga ser maior do que o benefício de seguir a Deus. Largar muitas vezes as coisas do mundo nos custa, né? Nos custa caro, nos custa status, nos custa os holofortes. E muitos de nós não queremos sair deste lugar. Não dizemos o nosso sim porque somos orgulhosos, porque somos soberbos, porque nos colocamos acima da vontade de Deus. E pior ainda, né, meus irmãos? Pior ainda é quando a gente finge um sim para Deus. Porque quantos, né? Quantos? Eu mesma. Quantas vezes a gente se reúne, né? A gente faz aquelas panelinhas, né, terríveis. As panelinhas né, do encardido mesmo. Para julgar, para condenar, para olhar somente aquilo que o irmão tem de pior. Mas eu não sei qual é o chamado desse irmão. Eu não sei nem direito qual que é o meu chamado, né? E a gente faz isso. Eu faço isso, né? E mentiroso é aquele que fala que não faz. Mentiroso é aquele que fala que não faz, né? Porque são raros, são pouquíssimas as pessoas que a gente encontra e que, né, que não perde a oportunidade, ou que perde, né, a oportunidade de se juntar para poder ficar cutucando os outros. Então, meus irmãos, a gente precisa olhar, né? A gente precisa olhar mais para nossa misericórdia. O Senhor mesmo diz para nós hoje: eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Não o sacrifício.
A gente não tenha misericórdia para com os nossos irmãos. A gente se julga tão melhor que os outros, né? É tão impressionante, assim, como que tem pessoas, assim, que elas cortam voltas, né? Pra não encontrar com a gente. Tá andando na rua, né? Encontra a gente e diz, meu Deus, lá vem aquela abençoada lá, né? Corta a volta. Que coisa terrível, né? Que coisa terrível. Mas daí passa o dia inteiro lá com o tercinho na mão. Contando bolinha. Só contando bolinha, né? Porque se santificando, nada. Então, é necessário, né? É necessário que a nossa conversão não seja somente da boca para fora. É necessário que a gente traga Jesus para dentro da nossa casa, que é o nosso coração. Assim como São Mateus fez. Hoje, nós lemos o Evangelho de São Mateus. Então, voltemos, né? Nos coloquemos nós lá naquele tempo lá, passando lá na cabininha lá no posto, né, de São Mateus, e olhamos lá para São Mateus e dizemos assim, quem de nós, né, que ia dizer que um dia nós estaríamos lendo o Evangelho de São Mateus. São Mateus, que agora ele já não é mais Mateus, ele é São Mateus. Porque ele verdadeiramente disse sim, de todo o seu coração. Ele se abriu para a graça. Ele se abriu para a vontade de Deus. Ele foi obediente, ele cumpriu aquilo que Deus tinha para sua vida. Né? E não foi o ego dele que cresceu. Não foi isso que cresceu nele. Né? Porque a gente vai crescendo espiritualmente, a gente vai crescendo profissionalmente, a gente vai crescendo, né? E infelizmente o que vai crescendo não é aquilo que Deus coloca no nosso coração, mas sim as nossas verdades. Então, meus irmãos, que hoje, né, a gente possa rever as nossas atitudes, que a gente possa rever como estamos agindo, né, na nossa comunidade, porque vivemos em comunidade, em comum união, né? E o Senhor também fala para nós, né? Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Não é pelos sãos que eu vim, né? Sim pelos doentes. Pelos doentes. Jesus veio por causa de mim. Jesus veio por causa de você. E o primeiro passo para nossa conversão é reconhecermos, sim, que somos doentes. E a doença que o Senhor fala aqui é a doença do pecado. Né? É ela que nos suja, é ela que nos empobrece, é ela que nos corrói por dentro, né? Que nos mata a alma. Então, que a gente possa ser mais misericórdia, né? Que a gente possa ser mais misericórdia para com os nossos irmãos, para com nós mesmos, né? Que muitas vezes a gente se acha tão indigno de estar na presença de Deus que a gente acaba se afastando. Então, ter misericórdia com nós mesmos, né? Mas principalmente com os nossos irmãos. Para que a obra de Deus, né? A obra de Deus possa se cumprir em nós. Porque eu tenho o meu chamado. Você tem o teu chamado. Mas o nosso chamado em comum, vamos dizer assim, é a nossa santidade. Né? Então, cada um tem o seu chamado, mas a nossa finalidade é sermos santos, todos juntos. E para isso é preciso que a gente se dê as mãos, é preciso que a gente pare, né, com essa mania que a gente tem, de querer se achar melhor do que os outros. E muitas vezes, meus irmãos, sim, eu sei mais do que você, sim, a mãe Neidinha, porque é melhor que a mãe Neidinha, né?
E por que pessoa mais misericordiosa? Porque ela consegue ver além daquilo que miseravelmente, né? A gente não tem olhos, a gente se fecha. Então, não usar do nosso conhecimento, não usar, né, dos nossos tributos, das nossas, né, dos nossos dons para humilhar, para rejeitar, né, para diminuir os nossos irmãos. Porque todos nós temos algo a aprender, todos os dias. Todos os dias temos algo a aprender. Mas também temos a ensinar, né? Então, meus irmãos, vamos trazendo nos nossos corações, né? Vamos acolhendo também a todas as intenções que vocês estão colocando aqui. Eu quero colocar, então, bem especial nesse terço hoje, o vô Augusto, né? A recuperação do vô Augusto. Quero colocar também o seu Ari Simeonato e toda a sua família, né, que estão passando por momentos assim muito difíceis. A gente sabe que a doença, né, a doença do corpo, ela, e principalmente algumas doenças, né, elas não afetam somente o doente, mas afetam também toda a família inteira adoece, né, e os desentendimentos vêm, as provações, elas vêm, né? Mas no propósito de Deus, a gente deve acreditar. Acreditar que o Senhor tem um propósito maior, né? Para que tudo isso esteja acontecendo na nossa vida. Colocar também o Ser Jerônimo da Labrida. Colocar a nossa irmã Eliane, né? Colocar ali também... eu não lembro agora o que ela é da nossa irmã Gessi, que acho que faleceu. Né, colocar a alma dessa pessoa na presença de Jesus, na presença de São José, para que ele seja o condutor dela até a luz, né, a luz eterna. E assim, meus irmãos, colocamos também todas as nossas intenções, colocamos o nosso Papa Leão XIV, todo o nosso clero, quero colocar também o Eduardo, nosso irmão, né, lá da missão, que é seminarista, colocar toda as nossas famílias, em especial a minha família, colocar os nossos filhos, né? Meu filho Mateus, minha filha Maria e meu filho Lucas, sobre a proteção de São José. E no primeiro mistério, contemplamos a aparição do anjo do Senhor em sonhos a São José. São José, valei-me. 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 Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, acaso o anjo do Senhor não vos valeu? Valei-me, São José. E no segundo mistério contemplamos no presépio de Belém, Jesus e Maria adoram o Filho de Deus. São José, valei-me. 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 Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, acaso o anjo do Senhor não vos valeu? Valei-me, São José. E no terceiro mistério contemplamos a fuga para o Egito. São José, valei-me. 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 Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, acaso o anjo do Senhor não vos valeu? Valei-me, São José. E no quarto mistério contemplamos a apresentação do menino Jesus no templo por São José e Maria Santíssima. São José, valei-me. São José,
valei-me. São José, valei-me. São José, valei-me. São José, valei-me. São José, valei-me. São José, valei-me. São José, valei-me. São José, valei-me. São José, valei-me. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, acaso o anjo do Senhor não vos valeu? Valei-me, São José. E no quinto mistério contemplamos a perda e o reencontro do menino Jesus no templo entre os doutores da lei. São José, valei-me. 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 Ofereço esse terço em louvor e glória de Jesus, Maria e José, para que sejam minha luz, meus guias, proteção e defesa, amparo e fortaleza em todos os meus trabalhos, agonias e tribulações. Pelo nome de Jesus e pela glória de Maria, imploro de vós, ó glorioso São José, que me alcanceis a graça que desejo. Falai em meu favor, advogai a minha causa no céu e na terra. Alegrai a minha alma, para a honra e glória de Jesus e de Maria. Amém. Amém, meus irmãos, amém, minhas irmãs. Nós acolhemos, a todos os seus pedidos. Nós levamos a cruz de Jesus aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo, a proteção de São José, Todos os pedidos de vocês, tudo aquilo que nós trazemos no nosso coração que hoje está nos afligindo, Que está nos desesperando, mas que a gente possa olhar para Deus, olhar para nosso Senhor e lembrar do nosso chamado, Lembrar do nosso chamado. Todos nós temos um chamado, o Senhor nos chama pelo nome. Todos nós, temos um chamado individual, mas a nossa missão é sermos santos. Todos nós, Todos juntos sermos santos. Para um dia, para a graça de Deus, glorificarmos no céu a face de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós estivemos reunidos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Logo mais, hoje, 10h30 da manhã, nós vamos fazer 9 meses com Maria. Eu tenho um compromisso até às 10, então chegando em casa eu já faço a novena. Às 15 horas, Terço da Misericórdia com seu Carlos. E amanhã, com a graça de Deus, 6h45, nós estaremos novamente aqui, esperando por vocês, Entrem, meus irmãos, entrem nas lives, curtam, compartilhem, Se você não tem tempo de entrar naquela hora, entra depois, comenta, Manda lá o teu coraçãozinho, dá o teu likezinho lá, Para que você possa ser também uma fonte de graça na vida de todos aqueles que necessitam da palavra de Deus, Que a gente possa ser também um canal, Que a gente possa ser o canal da graça na vida dos nossos irmãos, O pouco que fazemos para salvação das almas pode ser muito, Para a gente pode parecer pouco. Então, meus irmãos, fiquemos em paz e tenhamos um santo dia.